Boa tarde, meu nome é Aldemo Garcia, eu sou embaixador do Brasil no Timor-Leste desde 2016, já faz 4 anos que eu estou à frente da embaixada aqui em Dili. Hoje é dia 24 de novembro de 2020, ano em que a pandemia do Covid-19 se abateu sobre o mundo. Nós estamos aqui em Dili, essa aprazível cidade de cerca de 300 mil habitantes, capital do Timor-Leste. No momento, não há nenhum caso do Covid-19 no Timor-Leste. E olha que estamos no final de novembro. O governo tem feito um bom trabalho para a contenção da pandemia. Estamos aqui na residência do ex-presidente José Ramos Horta, nessa tarde de quarta-feira, para bater um papo informal sobre diversos temas. Eu estou concluindo a minha missão como embaixador do Timor-Leste depois de 4 anos e eu não gostaria de encerrar essa missão sem antes entrevistar o presidente Ramos Horta, essa personalidade marcante e amigo do Brasil, sobre sua trajetória política, sua participação na resistência timorense e sua avaliação do relacionamento Brasil-Timor-Leste. O presidente Ramos Horta foi o primeiro-ministro dos negócios estrangeiros do Timor-Leste independente de 2002 a 2006, foi primeiro-ministro por um curto período de 2006 e 2007 e presidente da República de 2008 a 2012. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1996 pelo papel desempenhado na luta pela independência do Timor-Leste e por procurar uma solução pacífica para por fim ao conflito com a vizinha Indonésia. Foi o porta-voz da resistência timorense no exílio por cerca de 25 anos, foi o fundador da Frente Lim, Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente, e hoje é um político independente sem partido e se define como um social-democrata. Presidente, o senhor nasceu em Dili em 1949. Como foi a sua infância e adolescência na Dili dos anos 50, 60? Sabe, durante praticamente 400 anos, mas provavelmente não podemos contabilizar assim, porque navegadores, missionários portugueses chegaram pela primeira vez aí por volta de 1515. E se nós dissermos, Portugal teve Timor 500 anos e não fez nada. Bom, chegou a Timor há 500 anos, em 1515, mas foram uns poucos missionários, uns poucos navegadores, acabados de chegar, não iam imediatamente começar a administração do território. Portanto, a verdadeira colonização e administração colonial começou aí mais no século XVIII. E em que a administração portuguesa se implantou e óbvio, Portugal já estava também na decadência do Império e no século XVIII, século XIX. E quando chegamos a essa época e até os anos 60, Timor era uma colônia esquecida, negligenciada de Portugal, negligenciada mesmo por ser muito longe, negligenciada porque, creio, não tinha uma grande importância estratégica para Portugal, não tinha uma grande importância econômica, mas também, vejamos, é que nos anos 60 e 70, antes da Revolução dos Escravos de 74, Portugal era um país muito pobre na Europa. Analfabetismo era 60%. E havia aldeias no interior, cidades no interior que não tinham eletricidade e não tinham meios de comunicação. Havia poucos médicos. Portanto, o regime colonial, o regime de Salazar, deixou o país em extrema pobreza. Portanto, sendo assim, nada podia fazer por Timor, mesmo que o quisesse. Portanto, nos anos 60, nos anos 70, Timor era uma colônia esquecida,
não havia eletricidade em todo o país, exceto em Dili, uma parte apenas. Não havia uma única estrada alcatroada fora de Dili. Mesmo Dili, a cidade de Dili, só tinha, creio, uns 6 quilômetros de estrada alcatroada. Não havia um único médico timorense, havia alguns médicos, talvez 6 médicos militares portugueses, que serviam aqui por 2 anos. Não havia uma universidade. Portanto, malária era generalizada, dengue generalizado. E veja, a esperança de vida naquela época, nos anos 50, 60, era menos de 40. Um timorense que nascesse na altura iria viver apenas até os 40 anos, e menos até, segundo, se formos no caso mais para trás, nos anos 50, era 30 anos a esperança de vida, depois foi 40. E quando chegamos em 2002, portanto, o último ano de colonização indonésia, a esperança de vida de Timor era menos de 60. Isto era Timor. Senhor presidente, após a invasão da Indonésia no Timor-Leste em 1975, o senhor passou a atuar como um verdadeiro ministro das Relações Exteriores no exílio. Como foi o seu trabalho durante a resistência, principalmente nos anos em que o senhor passou em Nova York, principalmente na ONU, trabalhando em prol da independência do Timor junto aos governos estrangeiros? Eu saí de Timor-Leste no dia 4 de dezembro de 1975 com 2 companheiros de luta, o Dr. Maria Alcatiri e o comandante Rogério Lobato. Fomos instruídos pelo nosso grande herói Nicolau Lobato. Era o vice-presidente da Fretilin, primeiro-ministro do primeiro governo autoproclamado, e eu com o mandato de ir às Nações Unidas, com a idade de 25 anos, sem nunca ter estado praticamente fora de Timor-Leste. Estive quase 2 anos em Moçambique, em 70, tive alguns meses em Sydney, por exemplo, em Melbourne, mas não tinha nenhuma experiência internacional. E fui eu o mandatado para defender a causa nas Nações Unidas. Era assim o que dizia Nicolau Lobato. E a partir daí, claro, veio a invasão no dia 7 de dezembro. Portugal ainda vivia naquele período muito difícil de pós-colonização, pós-25 de Abril. Houve quase guerra civil em Portugal, teve que gerir o regresso desorganizado de centenas de milhares de portugueses de Angola, de Moçambique, e estávamos no auge da Guerra Fria. Timor longíssimo. Logo, era difícil atrair a simpatia, a atenção internacional. Comecei assim, em pleno dezembro de 75, em pleno inverno, nunca tendo estado num país do norte, do hemisfério norte com inverno. Era 11 graus abaixo de zero, chego a Nova York só com um casaco, um terno, sem, sobretudo, de frio. E comecei a fazer lobby aos membros do Conselho de Segurança, nomeadamente China, Estados Unidos, Reino Unido, França e Rússia. Eu lembro de ter conhecido o famoso embaixador soviético junto à ONU, chamado Yakov Malik, que foi quem participou na Conferência de São Francisco, em 1945, para a fundação da ONU. Agora imagina, portanto, aquele senhor já tinha, creio, 70 e tal, 80 anos naquela altura. E conheci outros, e assim começou essa longa jornada na ONU, mas eu também dediquei muita atenção a Washington. Em janeiro de 76 fui a Washington pela primeira vez. Portanto, a minha tarefa era ONU, mas também Estados Unidos da América, em particular o Congresso americano.
Viajei pelos Estados Unidos, devo conhecer os Estados Unidos da América como poucos americanos conhecem. Não digo todos os estados, mas muitos estados, inúmeras cidades, ao ponto de, às vezes, quando vou a alguma cidade, eu penso que eu nunca cá tinha ido. Eu nunca tinha ido àquela cidade. Mas depois eu reconheço os edifícios. Não, eu já cá estive há muitos anos atrás. Portanto, viajei no Amtrak, no Greyhound, às vezes naquele avião People's Express, muito barato. Eu falava universidades, falava estudantes, mas era sempre 5 pessoas, 10 pessoas, nunca tinha mais do que essa audiência. Agora, fast forward, portanto, muito rápido para frente, recebo o Prémio Nobel em 96 e a partir daí, claro, eu tive muito maior visibilidade. As minhas audiências já eram centos, já eram milhares, eu já tinha muito mais acesso no State Department, na Casa Branca, nas universidades, já me pagavam para eu falar. Antigamente se me davam $100 de compensação por eu ter falado a um grupo de estudantes e eu já ficava muito contente. Mas depois não, já me pagavam $50 mil, $100 mil, 30 mil, depende das circunstâncias. Como foi receber a notícia que o senhor foi agraciado como Prêmio Nobel da Paz em 1996? Naquele momento, eu estava em Sydney. Eu tinha estabelecido um programa de formação na área de direitos humanos na Universidade de New South Wales, Nova Gales do Sul, uma das maiores da Austrália. E na quinta-feira, eu disse ao meu colega que trabalhava comigo, um senhor de Sri Lanka, eu lhe disse: ouça, eu amanhã, sexta-feira, não venho. Eu vou desfrutar um longo fim de semana. Portanto, na altura, eu partilhava o ano entre Sydney, Europa e Estados Unidos. Portanto, eu passava 3 meses na Austrália. Primeiro vivi nos Estados Unidos até 1989 e 90. Depois mudei-me para a Austrália. A partir daí, eu viajava para a Europa e Estados Unidos da América. Portanto, continuei o meu trabalho de lobby na ONU durante 9 meses, mas eu viajava muito pela Europa. E viajava por o ônibus, do trem, avião, claro, e ia para todo lado na Europa, sempre mobilizar a opinião pública, mídia, NGOs, tentar mobilizar governos. E mudei para Sydney para estar um pouco mais perto da região e estar mais perto de Timor-Leste, mobilizar mais a Austrália. Nesse dia não fui à universidade. O Comitê Nobel, na quinta-feira, telefona ao único número que eles tinham meu, que é o número da universidade, é o número direto para o meu escritório. Claro, ninguém lá estava. Normalmente o Comitê Nobel avisa o vencedor, o premiado, com algumas horas de antecedência, um dia de antecedência, para ele não ficar chocado e apanhar um stroke. Ora bem, eu estando em casa, numa casa muito simples, muito humilde, numa região de New South Wales, fora de Sydney, chamada Warwick Farm, uma zona muito pobre. E no Brasil seria equivalente, não sei, a uma favela, embora ali não é favela, a Austrália não tem favelas, mas é muito pobre. Vivia lá com a nossa mãe, irmãos, sobrinhos, netos da nossa mãe, enfim. O telefone toca. Aí eu tinha ido jogar ténis. Eu tinha uma sobrinha de 3 anos que, quando eu estava em casa, ela não me largava. A menina me adorava. Onde eu ia, ele dizia: Uncle, where are you going? Onde você vai? Eu andava 2 metros, ele dizia: Where are you going? Então, e estava eu sozinho com ela.
O telefone toca, eu atendo, um jornalista português chamado Luís Nascimento, que foi o primeiro jornalista a conseguir falar-me e dizer: Senhor Ramos Horta, o senhor recebeu o Prémio Nobel da Paz, quer comentar? Total surpresa para mim, nunca imaginava, nunca pensei. Sabe, algumas pessoas no mundo até fazem lobby para eu os propor para o Prémio Nobel, ou para algum prémio. Eu nunca vi lobby a ninguém, nunca sonhei, porque eu fui trabalhando com todo o rigor que pudesse, com todas as possibilidades que eu tinha, poucas, mas nunca me ocorreu. Mas me ocorreu e tentei levar o Comitê Nobel a dar o Prémio Nobel ao Bispo Belo. Nesse sentido, fui à Noruega várias vezes, muito discretamente, tentar sensibilizar a mídia norueguesa e o Comitê Nobel, mas muito discretamente, porque o Comitê Nobel não gosta nada de lobbies, de pressões. E então eu nem podia parecer que eu estava a fazer lobby. E quando eu consegui falar com um membro importante do Comitê Nobel, primeiro falei de Timor em geral. Só falei do Bispo Belo quando ele me perguntou sobre o Bispo Belo. E então falei do papel da igreja. Esse membro do Prémio Nobel chama-se Gunnar Stoltze. Ele era bispo luterano de Oslo, figura muito respeitada mundialmente. Hoje já tem perto de 90 anos de idade, continua super ativo. No excelente documentário The Diplomat, o senhor descreve a tensão durante as 2 semanas que seguiram ao referendo de 1999, que garantiu a independência do Timor-Leste, e a pressão para que a Indonésia permitisse a entrada de forças de paz da ONU no Timor-Leste. Eu queria que o senhor comentasse esse episódio. Isto foi um enorme lobby, um enorme esforço que todos fizemos. E todos fizemos, eu quero dizer, países amigos. Portugal, Brasil, os países da CPLP, a União Europeia, com muita influência de Portugal e da opinião pública, a Austrália, a Nova Zelândia, os Estados Unidos da América com Bill Clinton. Porque não foi fácil, foi extremamente difícil. Primeiro, a Indonésia, no período de negociações com Portugal e a ONU para a realização do referêndum, não aceitou que as forças indonésias já no país se retirassem e serem substituídas por uma força de paz da ONU. Nunca aceitaram. Então, no acordo de maio, no acordo de Nova York, para a realização do referêndum, a Indonésia assumiria a responsabilidade de garantir a segurança. Falhou. Não conseguiu garantir a segurança porque muitos militares indonésios se envolveram, apoiaram as milícias e, portanto, foi um fiasco. E houve violência, destruição e que chocou o mundo. Felizmente, nessa altura, Timor-Leste já estava muito mediatizado e tínhamos uma grande simpatia, um grupo de grandes apoios no Congresso americano. Eu falei com todos os líderes do Congresso americano. Não havia um importante que eu não falasse. Eu até me lembro os nomes deles. E foi a partir de todo esse esforço de vários países, mas também das instituições como o Banco Mundial e do FMI, de pressionar a Indonésia, que levou a Indonésia a aceitar retirar as suas forças e elas serem substituídas por uma força internacional liderada pela Austrália. Chamou-se Interfed, International Force for East Timor. Foi um grande êxito de diplomacia, porque houve muitas manobras, muitas negociações delicadas nos bastidores, para chegar àquele momento em que a Indonésia decidiu, sim, aceitamos. E eu fui testemunho de todos esses esforços, testemunho direto, ouvi,
ou participei em alguns desses exercícios diplomáticos e sei que foi uma grande lição de diplomacia do que é possível a ONU fazer, do que é possível a comunidade internacional fazer quando há uma liderança internacional, quando há vontade política da comunidade internacional, consegue-se mobilizar, primeiro, uma grande força moral, para uma questão moral. A questão de Timor era uma questão moral. Assim como a questão palestina devia ser uma questão moral, assim como a situação na Síria é uma questão moral, a situação no Sudão do Sul, no Iêmen, são situações morais. Então tem que haver uma grande força moral do mundo, que depois nos impulsiona a todos a tomar medidas concretas, com inteligência, com pragmatismo para resolver. Como foi o seu relacionamento com Sérgio Vieira de Mello entre o referendo de 1999 e a independência de 2002? Ele que, como representante da ONU para o Timor-Leste, foi uma espécie de presidente de fato. Eu devo dizer que, em parte, fui eu que influenciei o Kofi Annan, secretário-geral, a enviar para cá o Sérgio Vieira de Mello. Eu digo em parte, porque não sei se o Kofi Annan já tinha pensado no Sérgio para vir. Eu conhecia bem Kofi Annan e conversei com Kofi Annan em Nova York, quando ele refletia sobre enviar para cá um representante especial. Ora bem, eu disse ao Kofi Annan, nós temos um povo muito traumatizado, é um país dilacerado. Você não mande um alto enviado muito competente, mas também muito burocrata, alguém sem sentimentos. Tem que mandar alguém que tenha sentimentos, porque algumas questões, alguns problemas no mundo nós resolvemos com o coração, com compaixão e não com demasiada burocracia. Eu não mencionei o nome de Sérgio Mello, eu pintei, escrevi os critérios e o Sérgio preenchia esses critérios, além de que era brasileiro, falando português, e tinha uma vasta experiência com questões difíceis, questões humanitárias. E, claro, logo a seguir veio Sérgio de Mello. Eu viajei para Timor no dia 1 de dezembro com Sérgio Vieira de Mello. Sérgio tinha chegado antes, mas entretanto ele foi para a Austrália e eu vim a Darwin e de Darwin apanhei um avião da ONU para Dili em que vinha o Sérgio Vieira de Mello. Claro, no avião veio também muitas personalidades internacionais, meus amigos que queriam me apoiar. Quem veio? Veio a senhora Kerry Kennedy, filha do falecido Robert Kennedy. Na altura, Kerry ainda era casada com Andrew Cuomo, que é agora governador do estado de Nova York. E, na altura, Andrew Cuomo era membro da administração Clinton. Ele era Secretary for Housing and Urban Development. E vinha alguns jornalistas europeus, um grande jornalista australiano que escrevia para o International Herald Tribune e várias outras personalidades. Cheguei a Dili 1 de dezembro de 99, depois de 24 anos de ausência. Um fato interessante, o Timor-Leste, apesar da ocupação indonésia durante 25 anos, que causou a morte de cerca de 200 mil timorenses, hoje em dia o Timor-Leste tem excelentes relações com a vizinha Indonésia. Eu queria que o senhor comentasse esse fato. As nossas relações com a Indonésia, sem dúvida, são exemplares. E digo mais, Timor-Leste tem melhores relações com a Indonésia do que a própria Indonésia com alguns outros países da região, ou alguns países da região entre eles. Isto resultado, sobretudo, da liderança de Xanana Gusmão, figura super carismática, com enorme autoridade, dirigiu a luta durante 17 anos,
Foi preso 8 anos na Indonésia, capturado em Dili em 92, em 20 de novembro de 92, condenado à prisão perpétua, reduzido para 20 anos, e ele tornou-se uma figura também muito respeitada, lendária na Indonésia. Quando resgatamos a nossa independência, Xanana disse: vamos olhar para frente, não para trás, não temos inimigos, vamos reconciliar entre timorenses primeiro, porque houve milhares e milhares de timorenses que apoiaram o outro lado, que colaboraram durante anos. É preciso sarar as feridas entre timorenses através de um processo de reconciliação profunda e reconciliação com a Indonésia e normalização de relações com a Indonésia. A Indonésia ficou surpreendida com essa atitude muito humanista, muito pragmática dos líderes timorenses, porque houve pressões da Amnistia Internacional, de algumas personalidades amigas de Timor, no Congresso americano e em alguns países europeus, que defendiam e exigiam um tribunal internacional penal ad hoc para Timor. Nós fomos contra. Somos contra a instituição de um tribunal ad hoc para Timor, porque, primeiro, nós sabíamos que a Indonésia também estava num processo de transição para a democracia muito difícil, frágil. A queda do regime militar, e com toda a instabilidade na Indonésia, houve conflitos religiosos em Ambon, cristãos e muçulmanos, conflito grande e sangrento em Kalimantan, entre os indígenas de Kalimantan e os bugineses. Bugineses são do Sulawesi. Os Dayaks, indígenas, são cristãos, protestantes. Os bugineses são muçulmanos. Portanto, como sempre, numa transição desta natureza, sempre difícil. E nós achamos que não devíamos exacerbar as tensões e o conflito na Indonésia, introduzindo este caso que podia dividir ainda mais a sociedade indonésia e iria prejudicar a própria estabilidade em Timor-Leste. Aí os indonésios a todos os níveis admiraram. Eu digo, já fiquei também muito admirado com a forma como nós somos recebidos na Indonésia. Quando a primeira vez eu voltei à Indonésia, em 99, a seguir ao referendo, e depois de mais de 24 anos, não tendo ido à Indonésia, eu fui antes da invasão, em 74, a maneira como fui recebido, nas ruas, no hall do hotel, as pessoas me conheciam, indonésios aplaudiam, batiam palmas, vinham abraçar. Portanto, os próprios indonésios admiravam a nossa luta e aceitaram a separação. Presidente, o senhor revelou numa entrevista à revista The Global South Development Magazine que Mahatma Gandhi foi o seu grande herói. Poderia elaborar um pouco sobre esse ponto de vista? Admirei a pessoa pela sua humildade, simplicidade, por ser uma pessoa pequena fisicamente, mas por ser um grande gigante da nossa história, que enfrentou o Império Britânico e levou o Império Britânico a ajoelhar-se e a aceitar a independência da Índia. E alguém que sempre apregoou a não-violência, a magnanimidade e o perdão. Não poderá haver maior figura que alguém como ele. Primeiro, a sua enorme astúcia e inteligência de negociar com os ingleses e vencê-los através não só da sua inteligência, mas através da sua simplicidade e humildade. Por isso, Mahatma Gandhi tem sido a minha inspiração, mas também Nelson Mandela. Preso, 27 anos, nunca perdeu a coragem e quando saiu da prisão, perdoou os inimigos.
Foi ele o promotor da reconciliação na África do Sul e que nos inspirou também para em Timor-Leste fazermos o mesmo, a reconciliação. Como chanceler timorense, o senhor fez uma visita ao Brasil em 2004. Como foi essa viagem e com quais lideranças o senhor manteve contato? Eu, quando fui ao Brasil em 2004, estive com Fernando Henrique Cardoso, depois Lula, outras visitas. Estive no Brasil outra vez em 2008 como presidente. Estive com Lula e inúmeras entidades oficiais, o Ministro da Saúde, o Ministro da Agricultura, da Educação, estive com os militares. Portanto, eu pessoalmente sempre tive uma ótima, grande relação com o Brasil, sempre admirei. E como Ministro dos Estrangeiros eu não hesitei em apoiar as aspirações do Brasil, juntamente com a Alemanha, Índia e África do Sul. Portanto, era Japão, não é África do Sul, portanto é Brasil, Alemanha, Japão e Índia, o chamado grupo dos quatro de G4, que faziam lobby, com razão, para ganharem o estatuto de membro permanente do Conselho de Segurança. Eu apoiei oficialmente num discurso na ONU, em que eu dizia porque eu apoiava o Brasil, porque achava que era um país multicultural, o único país da América do Sul e do mundo que se pode dizer afro-latino, um país que durante mais de 100 anos não teve guerra com ninguém e que tem uma política externa muito sempre previsível. Eu dizia, mesmo na época do regime militar, o Brasil teve sempre uma política externa previsível. Porque quem quer ir para o Conselho de Segurança, quer ser membro permanente, tem que dar garantias a todos de que é um país sólido, um país previsível, em que as elites políticas são previsíveis, não são aventureiros. Portanto, eu defendi isso, assim como alguns anos mais tarde, já como presidente, fiz lobby forte para o Rio, para receber os Jogos Olímpicos. Estive em Copenhague, fiz lobby com muitas delegações, em sintonia com a delegação brasileira que lá estava, Lula lá estava, e Brasil, Rio de Janeiro ganhou, e festejei imenso. Portanto, as relações Brasil-Timor-Leste são exemplares, e se não há maior expansão, em parte porque durante anos há alguma instabilidade em Timor-Leste e nós não soubemos fazer lobby no Brasil, ir bater as portas necessárias, e porque eu sempre pensei, Timor-Leste é pequeno, um pouco mais de 1 milhão, e temos alguns recursos financeiros. O Brasil podia pegar em Timor-Leste e dizer, este é o nosso país preferencial para ajuda técnica, ajuda financeira, econômica, etc. E teríamos aqui centenas de brasileiros, de homens de negócios, mulheres de negócios, médicos e técnicos, etc. Numa parceria que seria financiada por Brasil, Timor, União Europeia, o Japão, a Austrália. Mas isso falhança nossa, porque o Brasil estava sempre disponível e tem os recursos todos que nós quisermos. É só saber pedir e fazer lobby, às vezes é preciso fazer lobby, chamar a atenção, porque o Brasil tem também muitas outras preocupações, tem os países vizinhos com as suas relações, tem os seus problemas internos também para gerir, né? E tem feito com sucesso. Em 2008, quando o senhor era presidente da República, o senhor sofreu um atentado na frente desta residência, aqui em Dili, por um grupo de rebeldes que desafiavam o governo. O senhor levou 3 tiros e foi evacuado para um hospital em Darwin. Eu queria que o senhor comentasse esse episódio.
O senhor que liderou o grupo, eu próprio tinha frequentes conversações com eles para tentar o seu retorno ao quartel-general militar nosso, de onde eles saíram, eram 20 e poucos elementos. Tive vários encontros lá nas montanhas, porque eu sempre me opus ao uso da força. Se eu quisesse, na altura, dava ordens, instruções às nossas forças. A força australiana cá estava, uma força muito, muito grande, que podia ir e cercavam de helicópteros e todos eram mortos, se não se rendessem. Era simples. Mas eu disse não. Depois da independência não haverá mais um timorense a morrer por razões de políticas ou outras. Mas o senhor era totalmente imprevisível, era instável, e um dia decidiu vir a casa. Eles não vieram com o propósito de me assassinar. Ele veio, mentiu aos seus colegas que vieram com ele, que eu o chamei. Na altura eu não estava já em casa, eu saí muito cedo para a minha caminhada de exercícios matinais, eu saí antes das 6. Ele pensou que minha rotina era 6, eu saía às 6. Quando eu vinha para cá, de regresso, eram 6h50, ouvimos tiros. E, porque ouvi tiros, decidi voltar mesmo, porque eu tinha gente aqui em casa, eu estava preocupado com as pessoas que estavam aqui, o que é que se passou? Quando cheguei aqui, um dos elementos dele me alvejou. E os tiros que ocorreram aqui foram dois militares que estavam a fazer segurança aqui à casa e alvejaram a eles. Fui ferido, levado para a Austrália, estive em coma 10 dias, mas coma induzida medicamente, e regressei 2 meses depois. Como o senhor sabe, a cooperação técnica é a principal vertente do relacionamento entre o Brasil e o Timor-Leste. Desde a independência em 2002, cerca de 100 projetos foram implementados através da nossa Agência Brasileira de Cooperação, a ABC. Principalmente projetos com ênfase na consolidação e na construção do Estado timorense. Como o senhor vê essa cooperação hoje em dia e qual a sua recomendação para melhorar essa cooperação? Foi excelente, foi exemplar. Para mim, sobretudo, eu creio haver duas vertentes importantes. Uma, a vertente judiciária, legal, a cooperação na área de justiça, em que vieram técnicos, juristas brasileiros, participaram em apoios vitais, e outra na área da educação. Tivemos professores brasileiros na Universidade Nacional e claro, não quero também minimizar a parte da cooperação da segurança, a cooperação militar, mas isso foi sobretudo no âmbito das Nações Unidas. O Brasil teve aqui um papel muito importante naquele período de 99 até alguns anos depois da independência. Foi uma força de intervenção brasileira, sobretudo com a polícia militar, que ajudou muito a estabilização de Timor-Leste. Mas para mim, o mais importante, porque é o que Timor mais precisava, e nos outros domínios, outros doadores, parceiros faziam, mas o que eu presenciei, testemunhei e gostei muito era a área de justiça e a área da educação. Uma pergunta agora sobre a CPLP. Muitas vezes a comunidade dos países de língua portuguesa é criticada como por ser uma organização que tem muito de retórica e pouco de realizações. Como o senhor vê o papel do Timor-Leste na comunidade dos países de língua portuguesa? A retórica crítica é de pessoas que esperam demais de uma instituição pluricontinental, muito distanciado um do outro geograficamente, uma instituição que não é uma organização regional. A CPLP é, sobretudo, uma instituição cultural, da identidade, uma instituição
de apoio solidário em áreas em que cada país possa dar e outros possam precisar. Não pode fazer muito mais do que tem feito. É sobretudo uma instituição política, uma instituição diplomática, de concertação política, concertação diplomática, mas mesmo aí nem sempre é possível, porque Timor-Leste está no Sudeste Asiático. Nós temos que tentar concertação da nossa política externa com os países da ASEAN. Assim como Portugal tem que concertar a sua política externa com a União Europeia, com a NATO. E o Brasil tem outras também preocupações, que é o Mercosul, a América do Sul em geral, e, obviamente, as relações muito importantes do Brasil com os Estados Unidos da América. Portanto, na área de concertação política e diplomática é área importante, mas também aí há esses detalhes que às vezes constrangem tomar a posição comum entre nós. Portanto, espera-se demais da CPLP. A CPLP foi crescendo ao longo de anos e creio que tem feito o possível, mas os países membros deviam dar muito mais apoio financeiro à CPLP. Alguns faltam o pagamento e a CPLP, a administração, o secretariado-geral, luta sempre com dificuldades financeiras. O Timor-Leste comemorou, em agosto do ano passado, os 20 anos da realização do referendo que garantiu a independência ao Timor-Leste. Apesar de ser um país muito jovem, foi o primeiro país a se tornar independente já no século XXI. Timor-Leste alcançou índices muito bons no quesito democracia. O ano passado, uma ONG americana, Freedom House, publicou um relatório em que aponta o Timor-Leste como um dos países mais democráticos do Sudeste Asiático, superando tradicionais países da região. O relatório louva o fato de que o Timor-Leste soube realizar várias eleições de forma justa, de forma transparente e justa, tanto eleições presidenciais como eleições parlamentares. E soube também, isso é muito importante, fazer uma transferência pacífica de poder de um grupo político para outro. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse ponto. Temos orgulho nisso, a nossa democracia está consolidada e a paz está consolidada, a cultura da paz, porque já lá vão mais de 10 anos sem qualquer incidente grave de violência política. As eleições em Timor-Leste, o dia a dia, a vida política é muito mais pacífica numa grande parte do país da Ásia ou do mundo. Claro, não é uma democracia perfeita, não é muito prática ou funcional, há demasiados partidos e os partidos, a maioria deles, a maioria dos políticos eleitos, ambicionam um lugar de prestígio, um lugar para ganhar bem e depois a tentação da corrupção é grande, a incompetência bastante, alguns muito bons, competentes e sérios, mas muitos outros não se preocupam nada com o bem-estar do povo, com a execução orçamental, com correção, com integridade, com transparência. Tentam ver como eu vou subtrair benefícios para mim próprio ou para o meu partido, os meus apoiantes, pagar favores, etc. Mas isto é humano. Timor-Leste não é a Finlândia, não é a Noruega ou a Nova Zelândia. Daqui a 50 anos, talvez, nós todos viramos noruegueses ou finlandeses. Para mim, a medida principal é que não há violência, não há prisões arbitrárias, não há intervenção ilegal do governo
na proibição de jornais, da televisão. Não há ninguém preso por falar, criticar o presidente ou o governo. Portanto, não há arbitrariedade da polícia. Até há alguns incidentes de violência da polícia muito isolados. Eu conheço 135 países na minha vida. E quando eu conheço mesmo, um por um. E posso comparar. Não devíamos comparar, isto é, Timor é melhor que os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a polícia mata gente todos os dias. E então nós somos melhores. Só matamos um. Nem a comparação não pode ser assim. Eu digo apenas, pronto, há limites, há limitações, mas eu digo, orgulhoso da nossa democracia, orgulhoso da nossa vida política e das nossas forças armadas, da nossa polícia, pelo seu comportamento. Não digo são os melhores militares do mundo, os melhores polícias do mundo. Só sei que não agem com ultraje, com violência contra a população civil. Presidente, um debate interessante ocorreu anos atrás entre o senhor e um professor de uma universidade em Singapura. Esse professor defendeu a adoção da língua inglesa pelo Timor-Leste como por motivos econômicos e pragmáticos. O português é, juntamente com o teto, a língua oficial do Timor-Leste. Porém, a situação linguística é muito complexa. O português é muito pouco falado no Timor-Leste. Qual é a visão do senhor em relação à questão linguística neste país? Há muitos senhores brilhantes, entre aspas, eu digo entre aspas, não são nada brilhantes, sobretudo académicos, alguns jornalistas, que questionam a adopção da língua portuguesa como uma das nossas línguas oficiais. Então deviam questionar o Brasil, por que vocês optaram pelo português, quando os vizinhos são todos a língua espanhola. Deviam questionar o Senegal, por que o Senegal adotou pelo francês, por que não uma língua africana, etc, etc. Portanto, e dizem, adotando o português, o inglês, Timor-Leste saltaria logo para o século XXI. Eu tenho respondido, olha, até parece que a vossa antiga colônia Libéria já está no século XXI. Sendo assim, Libéria, Ghana, Nigéria, Botsuana, Malawi, Suazilândia, Lesoto, estão todos no século XXI. E todos nós que não usam o inglês como língua oficial, estamos no século XVIII. Ora, não é verdade. Eu dou exemplo de alguns países. Cabo Verde, país de língua portuguesa, não tem petróleo, não tem gás, não tem diamante, só tem pedra, nem tem chuva. E é o país mais bem gerido de toda a África. É país de língua portuguesa. Costa Rica, país de língua espanhola, não é língua inglesa, não tem petróleo, mas é um dos países mais ricos per capita da América Latina. Brasil, país de língua portuguesa, é o único país do terceiro mundo que produz avião próprio, o Embraer. Alta tecnologia, tecnologia médica, o maior produtor industrial de alimentação, mas é de língua portuguesa. Portanto, não, o português foi proibido durante 25 anos de ocupação indonésia. Quando chegamos à independência em 2002, menos 1% falava. Hoje, mais de 30% já falam. Eu conheço, viajo pelo país fora. Mas o português alimenta o teto, e o teto alimenta o português. Quando vê o teto, hoje está muito mais desenvolvido do que há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Cada vez com maior vocábulo português, como há mais vocábulo, às vezes algum vocábulo inglês, outra vez algum vocábulo indonésio. Então estamos a modernizar, operacionalizar a nossa própria língua nacional, que é o teto. Então, o teto e o português complementam-se. Com a recente formação de uma nova maioria parlamentar no Timor-Leste, o PLP, o Partido de Libertação Popular, e a Frente Lim agora comandam o governo timorense. Qual a sua avaliação sobre o momento político atual no Timor-Leste? Primeiro,
Há tensão, mas não é exagerada. Tem havido alguns incidentes, mas no Parlamento, não fora do Parlamento, o atual governo, constituído de forma não constitucional, não legal. O presidente cometeu actos que são questionáveis do ponto de vista constitucional e ele sabe, o próprio Dr. Mari Alkatiri, que é colega, é o secretário-geral do partido do presidente, a Fretilin, também disse, se fosse ele o presidente, teria dado posse aos membros do governo do CNRT, que ele não deu posse. Portanto, o que o presidente foi é inconstitucional. E não só aquele acto, quando não deu posse aos membros do governo do CNRT, e quando não deu posse a uma nova coligação liderada pelo CNRT. Não deu posse, pura e simples, quando eles tinham maioria no Parlamento. Decidiu dar posse a uma outra coligação que foi organizada à última hora, tendo a Fretilin papel preponderante. Mas ninguém foi à rua fazer violência. Os protestos continuam, protestos mas a nível acadêmico, a nível intelectual, de conferências. O Timor-Leste descobriu recentemente vastos campos de petróleo e gás no Mar do Timor. Em 1918, foi assinado um importante tratado com a Austrália, em que coloca a maior parte dessas reservas petrolíferas no Mar do Timor. Agora nós estamos diante da questão de como explorar essas ricas jazidas. O país pode recorrer a empresas norte-americanas, a empresas australianas ou mesmo empresas chinesas. Eu queria saber do senhor qual a sua visão em relação à questão da exploração do petróleo e o futuro do Timor-Leste. Não tenho dados atuais, não sei o que é que o atual governo, o atual ministro pensa fazer, mas conheço o processo muito bem. Creio que não há melhor alternativa do que trazer o gás para Timor-Leste. A forma de o trazer pode-se perguntar se deve vir em pipeline, em gasoduto, ou o gás seria retirado dos campos de Greater Sunrise a partir de um FNLG, Floating System, FNLG, e dali vir de barcos para Timor. Mas a preferência tem sido, e não há alternativa ainda, para o gasoduto vir a Timor-Leste. É dispendioso, é muito caro todo este processo, mas estudos vários foram feitos, incluindo por Mackenzie, que asseguram da sua comerciabilidade, que é possível fazer. Do ponto de vista técnico está mais que provado, houve muitos estudos feitos. Do ponto de vista comercial havia dúvidas se os custos não seriam maiores do que os benefícios. Só que eu pessoalmente vi também os estudos, os custos de levar o pipeline para Darwin. E muito mais longe, são 500 quilômetros contra 100 e tal quilômetros para Timor. Muito mais caro em termos dos custos de infraestruturas na Austrália, de impostos, de salários, etc. Eu vi esses estudos que eles nunca quiseram divulgar, precisamente por essa razão. E vi os estudos feitos por Mackenzie e outros, e é muito mais benéfico para Timor trazer o pipeline. Mas agora cabe ao atual governo decidir, mas mesmo este governo não vai poder decidir tão rápido, porque temos eleições em 2022, presidenciais, e o presidente vai ter alguma palavra a dizer. Vamos ter eleições em 2023, entre agora e 2023 o espaço é pouco para as companhias petrolíferas e o governo de Timor fazer uma decisão. Tanto que Timor vai precisar desta nova riqueza, vai precisar para a sua modernização da sua economia,
mas também para evitar, sobretudo, evitar um colapso econômico. Temos o Fundo Soberano de 18 bilhões de dólares, que é bem gerenciado, com poupança, pode durar 10 anos. Mas vamos ver como este governo, em 2021, 22, 23, vamos ver o orçamento. Se vão continuar a sacar tanto dinheiro como agora, fizeram em 2020 e 2021, não vai durar tanto tempo. O principal projeto de política externa do Timor-Leste, no momento, é o ingresso na ASEAN. Em 2011, o país formulou o seu pedido de entrada na associação e fez consideráveis esforços, como, por exemplo, abriu embaixadas em todos os 10 países. Atualmente, dos 10 países membros da organização, apenas Singapura se opõe à entrada do Timor-Leste na ASEAN. Eu queria ouvir o seu comentário sobre esse fato. Singapura não se opõe atualmente. Há um consenso no ASEAN, porque veja, desde 2011 que Singapura preside ao grupo chamado Task Force da ASEAN de preparação de Timor para entrar na ASEAN. As reservas de Singapura podem ser reservas de qualquer outro país que tenha mais a ver com a preparação, a capacidade de recursos humanos de Timor de participar ativamente como membro da ASEAN. E por isso Singapura privilegiava sempre a formação de recursos humanos, e daí demorou esses anos todos. Portanto, hoje há um consenso, e Timor, se não fosse a questão da crise Covid, já teria estado em Timor em maio e junho, 2 grandes missões da ASEAN, as 2 últimas missões para selar o relatório e a recomendação para Timor aderir. E sei, de fontes da ASEAN, que Brunei estaria muito interessado que Timor juntasse a ASEAN no ano em que Brunei preside a ASEAN, que é 2021. Provavelmente não vai ser possível. Camboja é um dos nossos maiores apoiantes, o primeiro Hun Sen, já esteve em Timor-Leste, eu visitei várias vezes, conheço bem. Ele gostaria que Timor aderisse à ASEAN durante a presidência de Camboja em 2022. Portanto, acredito, se tudo correr normalmente em Timor-Leste, não tivermos grandes convulsões políticas, poderá acontecer em 2022. Bom, chegamos ao final dessa interessante e esclarecedora conversa. Antes de terminar, eu gostaria de agradecer a Lena Lenzen e a sua produtora, Pixelásia, pela produção deste vídeo. E observar também que durante os 4 anos em que atuei como embaixador do Brasil no Timor-Leste, eu testemunhei a trajetória de um país ainda em construção, lutando para consolidar a sua jovem democracia e para colher os frutos das recentes descobertas do petróleo no Mar do Timor. Eu deixo o Timor-Leste muito confiante e convencido de que o país está no caminho certo. De um lado, procura consolidar a democracia através das sucessivas eleições, realização de eleições, e também procura alcançar o bem-estar de sua população graças aos recursos petrolíferos. Eu gostaria de recomendar o livro de autoria do presidente Ramos Horta, Words of Hope in Troubled Times, e também o documentário The Diplomat, que está disponível no YouTube e conta a trajetória do presidente Ramos Horta durante todo esse período no Timor-Leste recente. Muito obrigado. Obrigado.